Jejum espiritual. Você já é adepto dessa prática milenar? Ou até gostaria de aprender a fazer um jejum de forma correta, mas não sabe por onde começar? Tem muitas crenças e pensamentos errados acerca desse assunto? Então, no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender melhor os benefícios de um jejum espiritual na vida de um cristão e de que forma você pode começar a fazer a prática do jejum de forma simples, prática e objetiva, de modo que você desenvolva maior intimidade com o Espírito Santo a partir do seu jejum. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito e, é claro, vai sentir a necessidade de começar a jejuar o quanto antes. Mas afinal de contas, Fabiola, por que jejuar? Qual que é a necessidade do jejum? De que forma ele nos ajuda? Hoje, a própria medicina já confirma pra gente dos benefícios de um jejum no nosso corpo físico. Como é que um jejum ele ajuda o nosso corpo principalmente a se desintoxicar? No momento em que a gente passa um período sem a alimentação, sem comer, o nosso corpo ele vai se desintoxicando. Por quê? Ele pode respirar de uma forma diferente, porque a gente não está mandando alimento excessivo, então as nossas células elas têm a capacidade de renovação, de regeneração. No momento em que nós estamos em um jejum, principalmente jejuns maiores, a nossa corrente sanguínea, ao invés dela ser mandada em excesso para os nossos intestinos e para o nosso estômago, para o processo da digestão, essa corrente sanguínea ela é enviada em maior parte para o nosso cérebro. Então a gente começa o quê? A pensar de forma mais assertiva, com maior clareza, porque ao invés de essa corrente sanguínea ficar centrada no nosso intestino, ela é voltada para o nosso cérebro. Com isso nós ficamos mais atentos, mais vigilantes, mais concentrados, e é por isso que isso vai trazer grandes benefícios na área espiritual. No momento em que o cristão jejua, ele desenvolve maior sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque nós deixamos de ficar focados nas distrações do dia a dia, nas necessidades do nosso corpo de comer o tempo todo, aos prazeres da carne, e dessa forma a gente começa a ficar mais atento à vontade do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, diz da seguinte forma: mas esta casta de demônios só sai mediante oração e jejum. O que está acontecendo ali no contexto daquela passagem? Os discípulos que haviam tentado expulsar um demônio e não conseguiram. E nesse momento Jesus chega e fala para eles: esta casta de demônios só sai com oração e jejum. O que o Senhor está querendo dizer para os discípulos ali naquele momento? Algumas exortações, expulsar alguns demônios, algumas situações da nossa vida requerem que a gente tenha um nível de clareza muito maior, mais ampliado, e que muitas vezes não vai ser somente com oração e meditação da palavra. Nós vamos precisar abrir mão dos prazeres da carne para que a gente possa estar mais sensível à voz do Espírito Santo, até mesmo para que a gente consiga desenvolver discernimento daquilo que é da carne, daquilo que é espiritual, questões que são emocionais, outras que são físicas. No momento que eu jejuo, eu aumento essa minha sensibilidade com o Espírito Santo e o meu discernimento espiritual também vai aumentando, vai amplificando. Mas afinal de contas, Fabiola, como é que eu começo a jejuar? Muitas pessoas desistem da prática do jejum porque elas já começam se cobrando demais e elas não conseguem levar essa prática até o fim. Logo em seguida vem a frustração, essa pessoa fica com a expectativa frustrada, então ela não consegue permanecer na prática, no hábito de jejuar. Então, como é que eu começo o meu jejum? Eu começo retirando pequenas refeições.
Eu começo abrindo mão de refeições que não vão trazer grandes prejuízos, principalmente físicos, para o meu corpo. Se eu ainda não estou acostumado com jejuns longos, eu vou fazer apenas jejuns de períodos curtos. Eu vou começar tirando o meu jantar. Eu faço isso por algumas vezes seguidas e à medida que eu vou tirando essa refeição, eu vou vendo como que o meu corpo reage com aquilo e eu vou ficando familiarizado com a ideia de não estar com aquela refeição num determinado momento da minha vida. E não basta somente deixar de comer. Esse é um outro grande erro que os cristãos cometem no momento em que estão dispostos a fazer um jejum espiritual. Porque existe a diferença entre o jejum espiritual e o jejum físico. Apenas deixar de comer não quer dizer que você esteja jejuando para Deus. Isso aí é dieta e a gente precisa ter clareza para entender isso. Se você deixa de comer, mas no momento em que você está sem comer, se você não está orando, não está meditando sobre a palavra, esse seu jejum ele só vai trazer benefícios para o seu corpo. Ele vai servir para a sua desintoxicação, para a renovação das suas células, vai fazer um bem danado para o seu corpo físico. Mas quando estamos falando de jejum espiritual, se ele não tiver o propósito de o cristão estar ali orando, buscando na palavra respostas, estando em constante estado de vigília e oração, esse jejum ele não serve como um jejum espiritual. Porque o que faz um jejum realmente ser efetivo é o seu equilíbrio entre o abrir mão dos prazeres da carne, abrir mão da comida, o parar de comer, mas que eu também esteja ali em oração, que eu esteja em vigília, orando, meditando sobre a palavra, porque isso vai aumentando a minha clareza, o meu discernimento. E no momento em que eu estou em oração, é a hora que eu começo a desenvolver a minha sensibilidade àquilo que o Espírito Santo quer falar comigo. Porque muitas vezes o cristão, ele até abre mão da comida, mas ele esquece que orar é tão importante como jejuar. Essas duas práticas precisam caminhar juntas. Por isso que no versículo lá do livro de Mateus diz: esta casta de demônios só se sai com jejum e oração. Ele não está aqui excluindo uma ou outra coisa, ele está falando da junção, oração e jejum, porque as duas coisas combinadas têm o poder de destruir toda a fúria do inferno. E à medida que você começa a jejuar, abrindo mão de pequenas refeições ao longo do dia, você começa a orar e o Espírito Santo começa a falar tão diretamente com você que automaticamente você por si mesmo vai sentindo a necessidade de aumentar, intensificar o tempo do seu jejum. Você começa a abrir mão de 2 refeições, 3, 4, até que quando você vai ver, você consegue ficar um dia todo sem comer e não sente mais fome, porque é a hora que você para de buscar o prazer no alimento físico e você começa a ser alimentado pelo alimento espiritual. E de que alimento eu estou falando? Da fé. No momento em que você jejua, por mais que você possa sentir uma fome física, o Espírito Santo, ele te preenche tanto, você entra em um estado de plenitude, de paz tão grande que você quer permanecer, que você quer continuar na presença. E é a hora em que você consegue viver situações extraordinárias a partir dos jejuns que você faz. Quantas pessoas já relataram das experiências fantásticas que tiveram a partir do momento que jejuaram? Eu tenho um vídeo aqui no canal, minha primeira experiência com jejum de 24 horas. Se você depois tiver interesse em assistir, dá uma passadinha aqui e assiste esse vídeo, que eu falo da minha primeira experiência com jejum de 24 horas, onde eu orei em línguas pela primeira vez.
que era algo que eu acreditava que não fosse possível para mim. Já cheguei até a julgar, criticar algumas pessoas que oravam em línguas, porque como era uma realidade tão distante para mim, que eu achava que aquilo não era real, até que eu pude vivenciar na minha própria pele. No momento em que eu jejuava, eu orava, eu meditava sobre a palavra, aquela presença do Espírito Santo se fazia tão forte, tão intensificada dentro de mim, que eu comecei a orar incessantemente, até que quando eu tomei consciência, eu estava orando em línguas sem que eu ao menos pudesse perceber. E é isso que o Senhor faz conosco, que a gente vai ficando mais sensível ao Espírito Santo. No momento em que a gente renuncia dos prazeres da carne, a gente consegue sentir o Espírito Santo de uma forma completamente diferente. E é isso que eu quero te propor a partir deste vídeo de hoje. Comece a jejuar com os recursos que você tem pro agora. Ai, mas eu não consigo, Fabiola, ficar um período longo sem jejuar. Fique o tempo que você conseguir. Não é o tempo de jejum que vai fazer com que você tenha intimidade com Deus. É a sua renúncia, é a sua entrega. O Senhor, Ele reconhece os esforços de cada um de seus filhos. O Senhor conhece a intenção do coração de cada pessoa. No momento que você oferta o seu sacrifício de forma genuína, é isso que agrada ao Senhor. De nada adianta você passar dias sem comer, dias fazendo jejum, se aquilo ali não tem uma intenção genuína, assim como a palavra diz. De nada adianta jejuar também para mostrar para as pessoas que você está jejuando, porque dessa forma você já vai ter conseguido o reconhecimento das pessoas e automaticamente você não precisa do reconhecimento de Deus. O seu jejum, ele precisa estar com o propósito de agradar ao Senhor, e dessa forma você será recompensado. A palavra nos afirma isso. Então eu espero que você, a partir de agora, aprenda a jejuar de forma correta, entendendo que você vai começar no seu tempo, da sua forma, mas que acima de tudo, se vai começar a jejuar, comece também a orar. Oração e jejum precisam caminhar juntos para que você possa desenvolver cada vez mais a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou a respeito desse vídeo. Se você já jejua, me conta aqui como foi a sua experiência com o jejum, que eu quero saber o que você tem aprendido com essa prática milenar, que é uma prática que realmente renova a vida do cristão e principalmente a sua fé. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.